Olá, meu nome é Átila Almada, eu sou professor de língua portuguesa e você está na playlist Literatura do canal da Almada Consultoria. Este é o nosso segundo momento para falar sobre a obra de Gregório de Matos. Portanto, antes de assistir a este vídeo, recomendo que você clique no link fixado abaixo e veja o nosso primeiro encontro. Este é uma continuidade. Vamos lá? A obra de Gregório de Matos, como eu adiantei na nossa aula passada, se divide em três partes: poesia religiosa, poesia lírica e poesia satírica. A poesia religiosa vem de um ambiente católico. Apesar de já ter acontecido a reforma protestante no século XVI, a partir de Lutero, mais especificamente no ano de 1517, o Brasil era uma colônia portuguesa. Portugal, Espanha e Itália foram os países que menos aderiram ou que praticamente não aderiram ao protestantismo. Portanto, Portugal, sendo um país de maioria católica e tendo o Brasil como sua colônia, trazia à colônia a tradição da religião católica. Porém, o ambiente católico era extremamente tenso, como nós também já falamos, porque a Contra-Reforma ruía uma base forte, uma base onipresente da Igreja Católica. As pessoas já não eram mais obrigadas a acreditar em tudo que a Igreja falava, porque elas tinham opções, elas tinham outras maneiras de pensar, que, embora ainda iniciantes, já foram suficientes para prejudicar esse ambiente hegemônico da Igreja Católica. Porém, quando se esperava que a Igreja Católica reagisse, digamos assim, não com um relaxamento, mas com uma relativização de algumas punições ou de alguns dogmas, a Igreja Católica caminhou na direção contrária. As reuniões do Concílio de Trento, a partir do ano de 1540, 1543, trouxeram a confirmação da Contra-Reforma, ou seja, um fechamento ainda maior de uma instituição religiosa que já era bastante fechada. Dentro da Contra-Reforma e dentro da necessidade que eles viram de seguir ainda com mais força a expansão da fé católica, fundou-se a Companhia de Jesus, levou-se a religião ao ultramar, ou seja, às colônias, então, as colônias dos países católicos, por óbvio. Então, a Igreja Católica se fechou e buscava expandir-se, mas dentro da sua tradição. Gregório de Matos seguia isso como bom católico, católico fervoroso que era, com poemas muito bonitos, inclusive um em que ele fala que a sua grande idealização seria estar atado junto a Cristo na cruz para que pudesse receber a unção do sangue do seu Salvador. Ele era extremamente devoto aos sacramentos, principalmente à confissão, uma vez que se reconhecia pecador e que a tensão pecado-perdão era uma das antíteses fundantes do Barroco, e também o sacramento da Eucaristia, a comunhão, o estar à mesa do Senhor, reconhecendo-se pecador indigno, mas mesmo assim convidado para a ceia de fartura, convidado para partilhar do corpo de Cristo. A poesia religiosa de Gregório também trabalhava a questão das perdas, a questão da morte com argumentos cristãos, trazia um consolo, uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação, mas no meio de tudo isso se estruturava, como há pouco disse, nessa tensão permanente entre pecado e perdão. Num dos nossos próximos encontros, eu vou mostrar para vocês um poema em que Gregório meio que barganha a salvação dele, dizendo que se Deus é a maior entidade do perdão, quanto mais ele pecar, obviamente mais ele poderá ser perdoado. Mas isso daqui a pouquinho. Inscreva-se aqui para acompanhar a continuidade dos nossos vídeos. A poesia lírica de Gregório de Matos, ela é uma continuidade, uma evolução, embora com as características próprias do Barroco, de alguns temas, principalmente os dois primeiros, que já apareciam antes. Se nós pegarmos, por exemplo, a poesia de Camões, a lírica camoniana, ou mesmo a épica, são os Lusíadas, ou os sonetos de Camões, nós veremos referências à mitologia greco-latina, porque, apesar de católicos, Camões um português e Gregório um brasileiro, a poesia tinha na sua fonte, na sua fundação, a Grécia, a inspiração das ninfas, as referências aos deuses. Então, isso se manteve, Gregório trouxe para a sua poesia, como já fazia parte aí da tradição da poesia portuguesa, a partir, sobretudo, da poesia camoniana, da lírica camoniana. Gregório tematiza também o sofrimento amoroso, só que aqui você tem uma diferença. Para Camões, o sofrimento amoroso ele faz parte da sublimação do amor, ou seja, o amor que deixa de ser forma
e passa a ser ideia. O sofrimento é necessário para passar da carnalidade a, digamos assim, espiritualidade do amor. Gregório já não trabalha tanto com essa parte da espiritualidade do amor como um ideal. A tensão a espírito-carne é muito maior do que a idealização, e a carne faz parte do desejo, da vontade, da libido. Você tem muito mais uma erotização em Gregório, uma descrição muito direta do ato sexual, da vontade, do desejo, para falar um português menos castiço, do tesão, da coisa de estar lá. Ele queria, e ele usava esse vocabulário. Gregório de Matos não economizava nas palavras, ele não tinha a elegância do Camões. Apesar de ter a forma poética muito desenvolvida, Gregório ia direto ao ponto. Temos também a ornamentação cultista. O cultismo era um dos valores da arte barroca que diz respeito a um rebuscamento de vocabulário, a linguagem figurada, metáforas, inversões, hipérbatos, hipérboles, que são os exageros, que diz respeito a um preciosismo, a uma busca da palavra mais próximo possível da sua perfeição. Embora em Gregório isso não soe exatamente pedante, porque o cultismo ele podia levar a um exagero em que o rebuscamento virasse pedantismo, mas isso não acontece em Gregório. Você tem esse rebuscamento, mas é um rebuscamento a serviço da arte poética. E, por fim, nós temos a poesia satírica, que é a que rendeu, como eu também falei no nosso encontro anterior, o apelido a Gregório de Boca do Inferno, justamente por ser ele um tradicionalista, uma pessoa que prezava os valores cristãos, os valores sociais, coloniais, monarquistas, enfim. Então, tudo que ele via de decadência, de distorção dos costumes, ele não poupava a sua língua, e nesse ponto extremamente ferina, mas ferina por ser ele um conservador, não um rebelde, não um revoltoso. Então a decadência dos costumes era diretamente atacada por Gregório. Para uma sociedade, no caso a sociedade da Bahia, a sociedade brasileira, que ele vinha em desconcerto. Aí você vai pausar e falar, peraí, o professor de português escreveu desconcerto com C, ele errou. Não, desconcerto com C mesmo. Vejam aí a referência à música. O concerto, a música de orquestra harmônica, e o desconcerto, a desarmonia, a inversão, a bagunça. É isso que quer dizer o desconcerto, que já era também um tema de Camões. Camões, inclusive, tem um poema bastante célebre que diz: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, enquanto os maus vi nadar em mar de contentamentos. Essa é a essência do desconcerto. Quem é bom se dá muito mal e quem é mal se dá muito bem. E o Gregório explora isso em detalhes na sociedade da sua época, seja por meio da fofoca, seja por meio da usura, seja por meio do roubo no comércio, seja por meio do desvio dos clérigos, dos desvios de comportamento da igreja. E ele traz, para retratar esse desconcerto e para fazer esse ataque à decadência dos costumes, um humor que chega a ser burlesco, um humor exagerado, um humor caricato. Digamos que ele estica a corda, então na hora de descrever e criticar ele vai no detalhe, ele coloca, digamos assim, uma lente em zoom naquele ponto que ele quer criticar e critica de maneira muito mordaz, com um vocabulário, assim como na poesia que prima pela erotização, aqui na poesia satírica, um vocabulário direto, embora sem erotização, mas o mesmo vocabulário de referências, se necessárias, a xingamentos sexuais, a palavrões, a expressões de baixo calão de toda a ordem, em muitos desses poemas, justamente porque era como se falava, era como se referia a isso, e ele não poupava ninguém, nem das suas críticas, nem da sua linguagem mordaz. Com tudo isso, a poesia satírica, junto, obviamente, à lírica e à religiosa, constitui o melhor documento que nós temos literário do Brasil do século XVII. Nós voltamos a falar sobre Gregório em breve. Eu vou trazer para vocês a análise de um poema de cada uma das vertentes. Então, um poema religioso, um poema lírico e um poema satírico. Se você quer acompanhar essa e as nossas outras playlists, a playlist de redação, a playlist que virá de gramática e texto, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu comentário, siga-nos nas outras redes sociais como o Instagram, @almadaconsultoria, e mande sua sugestão de pauta ou sua dúvida para o nosso e-mail, almada. Por favor, não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.